Você vai prestar um Enseja e eu sei que você ainda tem dificuldade em estabelecer uma boa argumentação bem planejada, bem arquitetado para garantir a sua certificação. Então você está no lugar certo, meu amigo. Acompanhe esse vídeo até o final, que hoje eu vou te ensinar como fazer uma argumentação para você se dar muito bem nessa prova. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade para todos vocês. E nessa aula a gente vai falar justamente de algumas estratégias, ou melhor dizendo, da estratégia definitiva para você conseguir conquistar uma excelente nota na redação do Enseja. Só que antes eu peço aquela gentileza do começo de todo o vídeo. Curta bastante esse conteúdo, compartilhe com mais pessoas que vão prestar essa prova, assim você ajuda bastante essas pessoas, assim como também você pode dar uma força pra gente, pro Japa aqui que pede encarecidamente a sua ajuda. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. É muito importante esse sininho porque nos últimos meses, ou semanas melhor dizendo, que antecedem essa prova, a gente produz bastante conteúdo aqui no nosso canal para te ajudar. E a sua inscrição, gente, é muito importante porque nós estamos patinando, sabe, para chegar aos 20 mil inscritos aqui. E o nosso sonho, o desejo para esse ano, a nossa meta é chegar a 20 mil no final do ano. Então precisamos da sua ajuda, peço encarecidamente. Olha só esse sorrisinho maroto do Japa da redação pedindo para você dar aquela força para a gente, beleza? Dito isso, vamos então para nossa estratégia. Gente linda, é muito importante vocês entenderem inicialmente que todos os temas de redação da Banca Enseja que você vai enfrentar na edição de 24, 25, seja qualquer edição que você for fazer, tá? Ele sempre vai abordar um problema de ordem social relacionado à conjuntura atual nacional, tá? É um problema. Então a gente lê a comanda de redação, lê os textos motivadores e a gente vai perceber que sempre tem um problema. Para ilustrar isso e para explicar essa situação toda com propriedade, eu trouxe o tema do Enseja de 2023, que foi o seguinte: a importância do respeito às religiões de matrizes africanas. Viu só? Mais uma vez, editor, mais uma vez. A importância do respeito às religiões de matrizes africanas. O que você tem que perceber? Você tem que perceber que esse tema está abordando o problema. O problema está associado ao fato de que as religiões de matrizes africanas não são respeitadas por grande parte da população brasileira. E esse é o problema, tá? Além disso, o problema está relacionado ao fato de muitas religiões de matriz africana sofrerem com os estigmas, com os preconceitos, com os julgamentos das outras pessoas. E, gente linda, isso é muito visível na atual conjuntura. É muito visível nos preconceitos demonstrados a partir de racismos, de injúrias raciais voltados a adeptos de religiões de matriz africana. Ou seja, é um problema que essa banca de redação trouxe em 23, que se relaciona ao fato de que você deve entender esse problema para buscar uma solução para nós termos uma situação de respeito. Agora que você entendeu o problema, a gente pode pensar em como a gente vai estrategicamente trazer a nossa construção de uma argumentação precisa. O que você tem que pensar em fazer? A partir da compreensão, então, do problema, você tem que elencar, tem que pensar, tem que rascunhar aí, colocar num papel as causas do problema, porque a banca espera que você investigue essas causas, tá? Eu vou trazer algumas aí e vou pedir pro editor também colocar na tela para vocês verem as causas que eu acho pertinentes relativos a este problema. Causa número 1. As religiões de matriz africana sofrem um preconceito histórico derivado do passado colonial brasileiro, da escravidão. Então veja que esse é um dos problemas, uma das causas, melhor dizendo, desse problema existir até hoje. Pelo fato de nós termos um processo de colonização, de escravidão, que submeteu os negros a uma condição precária, péssima, submissão, de preconceito, tudo aquilo que advém de matrizes africanas ainda hoje é visto com preconceito. Isso é uma causa. Causa número 2. Muitas pessoas ainda defendem a ideia de que a cultura africana é inferior, pois acreditam que exista uma superioridade étnica relacionada ao seu lugar de fala, ao branco, ao cristianismo, ao catolicismo em geral.
Então veja que isso ainda existe, é uma das causas pelas quais há muitas situações de desrespeito voltados às religiões de matriz africana e às pessoas que são adeptas. Terceira causa do problema. As redes sociais hoje, nossa, isso é muito comum, né? A intolerância das redes sociais é gigantesca. Essas redes sociais potencializaram a intolerância, os discursos de ódio. E muita gente que antigamente não se manifestava por receio nas redes sociais por conta do anonimato, às vezes vai lá e posta uma mensagem racista, preconceituosa, porque pensa que nada vai acontecer com ela porque ela está protegida pelo anonimato. Isso de fato, e infelizmente, é uma realidade no Brasil. Quarto motivo, quarta causa, isso eu acho bem relevante também, não sei se você concorda comigo, inclusive você pode deixar nos comentários, se eu não apontei uma causa, coloca alguma causa que contribui para a gente discutir esse tema. Algumas lideranças religiosas, infelizmente, incentivam a agressão contra outras religiões. Incentivam a superioridade da minha religião em relação à sua. Então eu sou dessa religião, sou superior a você que é dessa religião. Cara, acontece demais isso, né? Tanto é que esses líderes às vezes motivam até ações violentas contra essas outras pessoas. Então é realmente preocupante, porque se trata de uma liderança religiosa que deveria pregar de repente o quê? Uma situação de tolerância, mas prega o contrário. Isso, gente, acaba trazendo às massas que ele domina um determinado controle e essas massas manipuladas vão e fazem caquinha mesmo. Quinta causa para esse problema, que eu acho interessante também, tá? A nossa educação, o nosso currículo escolar, ele admite a necessidade de um letramento racial, assim como também admite a importância no nosso currículo de história, principalmente, de estudar as culturas africanas. Por quê? Com esse estudo a gente pode fazer o quê? Ter mais consciência, mais relevância em relação a essas culturas e assim nós inibirmos o preconceito, né, na formação estudantil. Mas, infelizmente, as escolas, muitas delas não fazem esse papel. E isso acaba fazendo com que não haja esse letramento racial e esse tema seja esquecido, deixado por baixo do tapete e ninguém veja esse tema de fato. O que aumenta e amplia mais as possibilidades de discursos intolerantes. E sexta causa, uma das que eu acho também muito relevante, é o fato de que o Estado não é muito efetivo. Existem várias denúncias contra casos de intolerância religiosa, contra pessoas adeptas de matrizes africanas, e às vezes o Estado, tá para essas pessoas. Ou seja, ele não é efetivo na imputação de penas, na penalização, tá? Gente, são 6 causas. A questão é, dá para colocar tudo isso na minha folha de ação? E a resposta é não tem como. Nós levantamos então no total 6 causas, mas claro que nem tudo cabe no nosso texto, né? A gente vai fazer um texto com 4 parágrafos, um dedicado à introdução, o último à conclusão e os 2 do meio para o desenvolvimento. Então o que você tem que fazer? Pensar comigo estrategicamente. Eu vou pegar 2 causas que vão fazer parte, cada qual, de um parágrafo e outro de desenvolvimento. Qual que eu selecionei? No meu caso, eu peguei essas aqui, ó. Falta de educação de qualidade, o fator educacional, tá? Editor, coloca na tela para mim, por favor. E o segundo é o Estado que é conivente com essa situação. Então, são 2 causas que eu vou desenvolver no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento e no segundo, tudo bem? Agora que você já fez isso, não acabou a sua redação ainda, tá? A sua estratégia argumentativa ainda não acabou. Por quê? Depois que você pensou nas 2 causas que você definiu, agora é necessário que você pense calmamente sobre as possíveis soluções para cada uma dessas causas. Porque essas soluções que você vai se articular pensando tem que estar presentes na sua conclusão. Por isso que o nosso texto é estratégico. Se a gente for pensar na causa 1, que é a questão revoltada à educação, qual a solução para isso? Qual a solução para sanar o problema da educação, da falta de letramento nas escolas, para orientar as pessoas e ensinar que elas devem respeitar todo tipo de cultura?
eu vejo que é preciso, editor sobe para mim, uma solução para nossa causa 1, é preciso que as escolas implementem uma educação antirracista. E essa educação ensine essas pessoas, esses estudantes, a cultura afro-brasileira e a sua beleza, as suas características, principalmente em relação às questões de manifestações religiosas. Dessa forma, eu formo cidadãos mais conscientes, menos preconceituosos, mais compreensivos. E a causa 2, lembra que a gente falou do Estado como sendo grande responsável por não imputar penas, não julgar adequadamente, deixar que a coisa corra solta. Então, para poder solucionar esse problema, eu trouxe uma solução 2, que é a seguinte: o Estado precisa tomar ações mais rigorosas e efetivas no combate aos casos de intolerância religiosa, aos casos de crimes contra adeptos de religiões de matrizes africanas, para que elas possam exercer a sua livre vontade de expressão religiosa. Depois que você finalmente fez tudo isso, agora vem a questão da construção do nosso texto. Claro que eu não ia deixar você desamparado, meu caro aluno. Eu trouxe um modelo para vocês que a gente vai ler rapidamente. E claro que você vai fazer as devidas pausas, as anotações e pegar as dicas que eu estou passando para vocês, tá? Mas antes de entrar finalmente nessa parte aqui, na segunda parte do nosso vídeo, eu peço aquela gentileza do começo de vídeo. Agora, nesse momento, curta bastante, se não curtiu lá no começo, compartilha bastante e deixe nos comentários também sugestões de conteúdo. Lembra que o nosso canal é feito para vocês, para ajudar vocês a melhorarem a redação. Então, comente, deixe a sua sugestão de vídeo, de conteúdo que você gostaria de ver. Gramática, literatura, mais redação, que eu tô aqui para ajudar vocês todos, beleza? Agora sim, vamos para o nosso modelo. Editor, sobe para mim e aí eu vou trazer todo o modelo, tá bom? Introdução. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos têm direito à dignidade e ao bem-estar. No entanto, infelizmente, muitos brasileiros sofrem por conta do desrespeito às religiões de matrizes africanas das quais são adeptos. Dessa forma, é premente que haja uma discussão acerca das razões do entrave para encontrar meios de superar tal dilema. Desenvolvimento 1. Aí, nossa argumentação estratégica. De início, percebe-se que a falta de uma educação adequada intensifica o preconceito. Nesse sentido, é nítido que as instituições básicas de ensino no Brasil pecam por não trazer aulas que ministrem adequadamente um teor crítico acerca da cultura afro-brasileira, incluindo as manifestações religiosas. Logo, por conta dessa falta, os jovens não se desfazem do preconceito e continuam a julgar e a desrespeitar outras manifestações e crenças e ritos. Viu só como ficou legal esse nosso desenvolvimento 1, falando da educação e justificando a educação como sendo um fator determinante para a manutenção do preconceito, ou melhor dizendo, a falta de instruções nessas instituições? Agora vamos para o desenvolvimento 2, causa 2. Além disso, o Estado também apresenta responsabilidade sobre a perpetuação do desrespeito às religiões de matrizes africanas. Assim, observa-se que, apesar das denúncias de crimes cometidos contra os adeptos dessas religiões, não há punições efetivas, já que a própria Constituição do governo se mostra racista. Desse modo, sem leis mais severas ou aplicadas devidamente, dificilmente haverá uma superação do preconceito. E por último, não podemos esquecer que nesse modelo a minha conclusão é o parágrafo mais longo porque apresenta duas intervenções ou soluções para causa 1 e causa 2. Vamos então verificar essa estrutura. Bora lá, editor, sobe para mim. Desse modo, é fundamental que, para superar o desrespeito contra adeptos de religiões de origem africana, as escolas implementem uma educação antirracista e que ensine a cultura afro-brasileira para combater o preconceito contra as religiões de matrizes africanas. Ademais, solução 2, o Estado precisa tomar ações mais rigorosas e efetivas no combate à intolerância religiosa, com penas mais severas a quem cometer atos de preconceito e desrespeito. Desse modo, vamos fechar o texto, em médio e longo prazo será possível a construção de um país mais justo em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos se faça realmente presente. E aí, gente linda, gostaram do nosso texto? Gostaram da nossa aula?
Se vocês estudarem por esse conteúdo, certamente vocês vão se dar muito bem nessa prova. Mas se você ainda tiver dúvida, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, porque por meio dessas redes você pode mandar pra gente um direct, uma mensagem que eu vou ajudar você. Eu mesmo vou colocar uma mensagenzinha ajudando você respondendo alguma dúvida, tá bom? Eu quero dar essa força, afinal de contas, falta muito pouco para essa prova e o preparo requer realmente tempo, dedicação e é uma coisa que a gente não tem. E eu posso ser esse atalho para você. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!